meu bate-papo hoje com a Cris, esse homem super inteligente, Dr. Fabiano Ferreira. Ele é especialista em direito educacional. Então nós vamos saber um pouco nessa área aí, né, sobre tudo, sobre aluno, sobre professor, qual a sua dúvida, eu tenho muitas perguntas. Então seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Tudo bem? Prazer, viu? Seja bem-vindo, pode sentar. Obrigado, Cris. Gente, que felicidade, viu? Tá aqui com o Dr. Fabiano Ferreira, ele é de Paranavaí, veio aqui em Apucarana, né? Só para gravar esse programa, olha que beleza. Então nós vamos falar um pouquinho sobre os direitos educacional, mas antes de tudo eu queria saber sobre ele, né? Que também é advogado, então eu quero saber, teu nome completo é esse mesmo? Tem algum aí no meio desse nome? Se é casado, tem filhos? Conta um pouquinho da sua história. Cris, meu nome é Fabiano de Jesus Ferreira. Olha, Jesus. Como o nome é muito extenso, aí pro livro, Sim, como as pessoas claro. me chamam de Fabiano Ferreira. Na internet, se buscar, vai por Fabiano Ferreira. Eu sou natural de Paranavaí, residi um tempo na capital, atuo como advogado especialista já há algum tempo, atuei no Ministério Público, na Unespar, atuei também na Procuradoria-Geral do Estado. Todos esses locais ajudaram a formar um pouco a parte jurídica. Antes do direito, eu lecionei, sou professor de História, Sociologia, atuei durante alguns anos na rede estadual de ensino aqui do Paraná, também em instituições públicas, privadas, além de atuar no ensino superior na pós-graduação. E atualmente, como eu disse, resido em Paranavaí e atuo nesse mercado de formação continuada de professores a partir do meu livro Manual Jurídico do Professor, que foi lançado no final de 2023. Basicamente é isso. Casado, tem filhos? Não tenho filhos ainda, por enquanto é só duas sobrinhas pequenas que ocupam o meu tempo. Como filho, tenho certeza. Com certeza. Né? Então a tua história aí como professor, então você hoje como advogado sabe bem o que um professor passa numa sala de aula, né? Exatamente, Cris. O livro ele é resultado dessa experiência minha na sala de aula. Como eu disse, eu fiquei cerca de 8, 9 anos dentro da sala de aula, então o professor que tem acesso a esse material ou às minhas palestras, ele está ouvindo alguém que de fato sabe o que está falando por ter atuado dentro da sala de aula, ter sofrido aquilo que os professores continuam sofrendo em sala. Eu também passei por isso. E após, quando fui estudar o direito, eu percebi como que o professor em sala de aula, ele comete muitos equívocos no exercício do seu trabalho e ele também sofre muita pressão. Ocorrem muitas situações que há 15, 20 anos atrás não acontecia e que hoje está sendo inserido dentro da sala de aula, dentro da escola, gerando muitos problemas, Cris. Então, este foi o motivo, trazer uma luz ao trabalho do professor no aspecto jurídico, ou seja, como o próprio subtítulo do livro diz, saiba como se defender. Se defender do quê? Dos diversos problemas que ocorrem no ambiente escolar. E você acredita, olha aqui o livro, gente, você acredita que todos os professores sabem sobre essas leis? Sabe como ele se defender dentro de uma sala de aula? Ou ainda o professor fica naquela, eu tenho medo de fazer isso porque eu devo estar errando? Cris, uma ótima pergunta, porque quando eu iniciei a pesquisa técnica para produzir o livro, de fato, os professores não conhecem os seus direitos. Inclusive, esse é um dilema, essa pergunta é muito comum quando eu vou fazer uma palestra ou algum curso, né? A impressão que ele, como se o professor não fosse um sujeito de direitos, né? Como você e eu. Ele não consegue abstrair e compreender. Porque eu até cito em alguns momentos que o advogado ele tem uma lei própria, uma lei federal própria, que tem todo o regimento, que regra a minha atuação enquanto advogado. Um promotor de justiça ele também tem uma legislação própria. O magistrado, o juiz de direito, ele também tem uma lei própria.
O professor, ele não tem uma legislação própria. Aí o ouvinte, ele pode estar pensando assim, mas tem o estatuto do servidor lá de cada estado, do município. Mas o estatuto, ele não traz as minúcias de um estatuto próprio como o da OAB ou dessas outras profissões que eu mencionei. E isso gera essa sensação de sentir que não tem direito frente ao aluno, o que não é verdade. Porque até mesmo quando ele faz um magistério, uma faculdade, ele não vai ficar estudando leis, né? Pode ser que na faculdade deve ter alguma matéria sobre isso. Mas eu acho que é muito difícil para o professor saber lidar mesmo com cada aluno, né? E o hoje, gente, é um pouquinho diferente. Eu acabei anotando aqui, porque como eu falei que ele vinha, choveu de perguntas, né? Claro, foi professores, alunos, diretoras de colégio. Então, eu vou começar com perguntas que a população quer saber, que eu acho que fica melhor para esse bate-papo, né? Para você explicar para o pessoal de casa. Sobre a responsabilidade das mães com os filhos neurodivergentes. Como que faz isso dentro de uma sala de aula? Como que a professora tem que lidar com isso? Olha, é um tema extremamente espinhoso, viu, Cris? Difícil, hein? Extremamente espinhoso. Porém, é algo que precisamos enfrentar. A sociedade precisa enfrentar isso de maneira séria. O primeiro ponto que eu quero deixar claro para você é que nós respeitamos e entendemos que toda a legislação que ela é destinada para inserir as pessoas neurodivergentes, atípicas, com deficiência no ambiente escolar, são legislações bem-vindas, Cris. Eu quero deixar isso claro para que não reste dúvida. Por outro lado, a gente observa, os professores observam, qualquer pessoa que atua no sistema educacional sabe que a legislação, quando o Congresso Nacional ele elabora uma lei e faz com boa intenção, na ponta o Poder Executivo não consegue acompanhar a execução dessa lei. Explico melhor. Não é feito treinamento adequado para os profissionais, a estrutura da escola não acompanha as necessidades desses alunos e, além do próprio conhecimento dos direitos e deveres, tanto do professor quanto do aluno, porque todo aluno ele tem o direito garantido lá na nossa Constituição Federal da educação. Por outro lado, o professor também tem direito a um ambiente de trabalho seguro. Ele também precisa ser respeitado no seu ambiente de trabalho. Aquela criança que eventualmente atípica ou com deficiência ou com autismo, seja lá o transtorno, essa situação que foge da tipicidade, essa criança ela também não pode prejudicar os direitos do professor ou mesmo de outro aluno. Então, de fato, é um conflito de interesse que está instaurado. Então, vamos supor, dentro da sala de aula, além da professora, tem que ter uma auxiliar nesses casos? Sim. Mas aí, vamos supor, município, estadual e particular, em todas... Sim. Ou não? O município consegue oferecer isso? Sim. Em regra, algumas situações, as que estão previstas em lei, não vou estar citando lei aqui, porque isso é tranquilo de pesquisar na internet. Algumas situações, a recomendação sim, é médica e legal. E nesse caso, tanto as escolas públicas quanto as privadas são obrigadas, por força da lei, a ter o professor auxiliar, justamente para que essa criança, que é atípica ou é portadora de deficiência, ela possa progredir nos seus estudos como as demais crianças. Então, por isso que a legislação prevê a presença desse professor auxiliar. E não deve ser fácil, porque vamos supor, se for uma escola aí com 20 professores, um exemplo, tem que ter 20 auxiliar. Não. Porque cada sala provavelmente vai ter um aluno. Como que faz? Não, a legislação ela prevê lá a questão da quantidade de auxiliares na sala, inclusive até mesmo a quantidade de aluno portadores, pessoas com deficiências ou com algum tipo de transtorno. Existe uma regulamentação da quantidade, inclusive para que não se sobrecarregue uma única sala. Então, se
tem 10 alunos matriculados com autismo, por exemplo, eles não estarão todos na mesma sala, terão que ser distribuídos em turmas diferentes para que justamente ele tenha o professor, o auxiliar, possa atender da melhor forma os interesses dessa criança. Muitos alunos dentro de uma sala de aula não dá certo, né, nesses casos. Ô Cris, um grande problema neste ponto, para a gente não fugir, é o que ocorre na prática. Nós temos relato de muitos professores de toda parte, de todo o Brasil, onde que muitos alunos que estão na sala sequer passaram por uma avaliação médica e possivelmente têm algum tipo de transtorno. Ou seja, além daqueles que já estão com um documento médico que indica um transtorno, tem um grupo de estudantes que ainda não passou. E isso também é um outro problema dentro do ambiente escolar. Eu vou aproveitar o gancho agora. Eu conversei com uma diretora e ela comentou comigo, Cris, a nossa maior dificuldade é que você vê que o aluno tem alguma dificuldade e você chamar os pais na direção, conversar com os pais e os pais, não, ele não tem nada. Não, vou levar no médico ainda. Enquanto isso vai passando o ano e nada da criança, nem trazer um laudo, nada. Como o colégio vai poder fazer? O colégio ele tem as medidas pedagógicas e legais para resolver essa situação. Porque o primeiro ponto é elaborar um documento pedagógico onde aponta as dificuldades daquela criança e nesse documento é apresentado para a família, é dito para a família que ela tem um dever legal de levar aquela criança para atendimento médico, seja um neuroespecialista na parte pediátrica ou um neurologista ou um pediatra, dependendo da situação. Ou seja, para que esse profissional faça a avaliação e, eventualmente, faça o diagnóstico da situação ali. Se a família, depois de notificada pela escola que precisa dar um encaminhamento, ela não apresentar esse laudo, é dever do diretor da escola, seja pública ou privada, notificar o caso para o Conselho Tutelar. Porque daí o Conselho Tutelar ele vai representar junto ao Ministério Público para que o Ministério Público acione aquela família, eventualmente judicialmente, e obrigue aquela família a fornecer o tratamento adequado, seja ele público ou privado. Por quê? O direito à saúde e à educação é da criança, não é dos pais. Então, esse é o encaminhamento que a escola deve fazer nesse caso. Nossa, é difícil isso, né? Porque vamos supor que você está lá num colégio particular, né? E você chama os pais, não resolve. De repente faz esse laudo aí, um documento para encaminhar para um médico. E não aceitam também. Deve ser muito difícil essa situação, né? Mas vamos para outra perguntinha aqui, que me perguntaram também sobre vacinação. É verdade que tem que vacinar para se matricular? E se os pais não aceitarem? Outra pergunta espinhosa. O público tá pesado, Hoje, hein? O público, olha muito pesado, hein, tem Cris? Muita pergunta, que boa. Olha, no período da Covid-19, o Supremo Tribunal Federal, que é o que faz a interpretação da nossa Constituição, dos direitos, as garantias fundamentais, ele entendeu que é sim obrigação da família vacinar a criança. Então, esse é um primeiro ponto. A família, aquele conjunto de vacinas que tem uma portaria lá do Ministério da Saúde, que diz lá a lista de vacinas obrigatória que todas as crianças devem ser vacinadas, o pai, a mãe ou o responsável, eles são obrigados a proceder com a vacinação dos filhos. Então, esse é um ponto. Um segundo ponto que é mais delicado é se a escola, seja pública ou privada, ela pode exigir o cartão de vacinação sob pena de não aceitar a matrícula. Este é o ponto que é o mais dificultoso, porque a escola, se não existir uma legislação própria no Estado com essa previsão, a escola não pode recusar a matrícula, tendo em vista que o cartão de vacinação não está em dia. Todavia, é importante ressaltar que
A matrícula será efetivada, só que a família tem que notificar a família para que regularize, dando um prazo de 30 dias para que ela apresente um cartão de vacinação atualizado. Se a família não cumprir com a vacinação, a escola tem a obrigação, o dever legal de notificar o conselho tutelar, porque daí o conselho tutelar irá tomar as medidas cabíveis, possivelmente vai notificar o Ministério Público. Por quê? O ECA, ele prevê que a vacinação ela é obrigatória. Então, é claro, Cris e ouvintes, que tem casos onde a criança, por questão médica comprovada, por meio de exame, laudo médico, ela não pode tomar determinada vacina. Aí, nesse caso, esse documento irá justificar tal falta. Tá bom. Olha, gente, quanto assunto, hein? Eu acho que eu vou fazer em 2 partes esse programa, porque não vai dar um só, não. Nós vamos para um intervalinho e já voltamos, tá? Chega de correr contra o relógio para cuidar da sua beleza. Não existe mais isso de tá sem hora para ficar linda. Você tem um lugar. Tudo começou quando 2 amigas estavam atrasadas para um compromisso e tiveram que agendar o salão na última hora. Resultado? Elas não conseguiram fazer uma simples escova. Agora, isso é coisa do passado. Na Festa Escova, é só chegar e ser atendida, tudo no seu próprio tempo. Aqui você pode fazer escovas lisas ou modeladas, tranças, penteados, makes para qualquer ocasião, design de sobrancelha, esmaltação de unhas e tratamentos capilares com uma linha exclusiva Festa Escova. Tudo isso sem precisar marcar horário, sem surpresas na hora de pagar a conta. É ou não é Fest? Vem pra Festa Escova, na Avenida Curitiba, em frente à Farmácia Campineira. WhatsApp 43 99124 0011. Sou Mauro Garcia, sou dono da Garcia Imóveis. Tenho muito tempo de corretor aqui na cidade. Conheço muito bem o mercado imobiliário de Apucarana e da região. Portanto, se você quiser fazer um investimento para residir ou para investimento, nos procure para comprar uma casa, um apartamento, uma chácara, um sítio, uma fazenda. Estamos à disposição aqui em Apucarana, no endereço Professor João Cândido Ferreira, 173, sala 6 do edifício CESAC, em frente ao prédio da Onça ou a Cascata. Voltando aqui, né, com o Dr. Fabiano Ferreira, e vamos continuar as perguntas que a população mandou aí para mim. Tá bom, Fabiano? Vamos lá. Como professor, em geral, como os professores podem se proteger? Se caso houver um xingamento ou até mesmo uma agressão, o que eles devem fazer? É muito comum o professor ele não compreender que ele tem o mesmo direito que você e eu. No sentido de que eu não posso proferir uma ofensa contra você e ficar impune. O aluno adolescente, que geralmente é onde ocorre esse tipo de situação, ele responde também lá dentro do ECA, e o pai e a mãe também podem responder. Então a primeira coisa é, se o professor foi xingado, foi ofendido a sua moral, a sua honra, ou eventualmente fisicamente, ele tem que fazer um boletim de ocorrência contra este aluno. Então esse é o primeiro ponto e é algo que gera muito receio por parte do professor. Não é comum, Cris, o professor ele perguntar, mas Fabiano, eu posso fazer um boletim de ocorrência? Isso não vai dar um problema? Não, porque esse é um direito seu, enquanto cidadão. Antes de ser professor, você precisa acionar para que a pessoa que violou o seu direito, ele seja responsabilizado nos termos da lei. Na parte criminal, também tem, o professor ele não percebe que ele também pode ingressar com uma ação judicial contra o Estado e contra a mãe e o pai daquele aluno que proferiu as ofensas. É porque se o aluno for de menor, tem que ser o pai e a mãe, né? Sim, eventualmente o aluno ele pode ter patrimônio. Então a lei determina que primeiro você vai buscar o patrimônio do aluno, porque na parte civil a gente é penalizado com o nosso bolso. Se o aluno ele não tem patrimônio, que é a maioria dos casos, então daí é os pais que vão ter que sofrer com as sanções de pagar uma indenização pelas ofensas praticadas pelo filho.
ou eventualmente por um dano material. Um exemplo, o aluno lá na escola, Cris, ele está com raiva do professor porque ele tirou uma nota abaixo e ele risca o carro do professor, ele quebra um retrovisor, situações rotineiras na escola. Você que está me ouvindo, com certeza você já ouviu isso. Então, nesse caso, vai processar, se for numa escola pública, vai processar o Estado. Quando eu digo Estado aqui, eu estou falando, seja da unidade do Paraná, ou uma outra unidade da federação, ou do município. E o pai do aluno. Você vai processar os dois para que seja reparado aquele dano que você sofreu, seja ele material ou mesmo moral. É isso que o professor precisa fazer. Nossa, eu até vi um vídeo no seu Instagram falando uma professora que apanhou porque o aluno tirou nota baixa. Isso é real mesmo, é verdade. A pessoa não aceitou tirar nota baixa? Sim, infelizmente ela foi agredida com socos e pontapés. Aquela situação, como tem lá no vídeo que eu compartilhei, o rosto dela todo roxo, todo machucado. E, Cris e ouvintes, essa situação, infelizmente, ela não é uma situação isolada. A situação de violência física contra o professor está aumentando por todo o país. Dificilmente você passa uma semana sem ter uma notícia que um professor foi agredido por aluno. E isso nós não podemos aceitar e naturalizar essa situação, porque o professor, assim como você e eu, nós não saímos de casa para ir trabalhar para ser agredido fisicamente. Claro. E o professor, ele precisa tomar as medidas judiciais cabíveis, seja na esfera criminal quanto na esfera civil. E para isso, fechando até a última pergunta, é importante que o professor registre tudo por escrito nos documentos escolares, todas essas situações quando ele é agredido fisicamente ou verbalmente, porque esse documento da escola servirá também como prova em uma demanda judicial. E o xingamento aí, vamos supor que hoje todo mundo filma, né? Sim. Todo mundo filma. E aí não tem prova real que xingou. Como que faz nesses casos? Olha, no Se dia... alguém filmar ou se alguém estiver na sala de aula, ainda tem ali quem está assistindo, né? O professor, isso é uma questão de direito processual, ou seja, a gente pensando no processo. O direito, ele admite vários tipos de prova. Não é só uma filmagem, a prova testemunhal, né, tá lá é um tipo de prova. Alguém pode servir como testemunha. Hoje em dia, muitas escolas já têm câmera de segurança dentro da sala e que muitas delas, inclusive, grava o áudio. Então, aquela câmera de vigilância, de segurança, ela também pode ser usada. Então, basicamente, são os dois meios de prova muito comum nesse tipo de situação de xingamento. Agora, por outro lado, Cris, tem um outro problema mais grave que você mencionou, que é a questão quando o aluno ele filma o professor e ele faz alguma ofensa, agride, e ele joga esse vídeo na internet, nas redes sociais, etc. Tal. Talvez possa ser uma questão que a gente possa discutir. Vamos discutir já. Viu? Mas não deve ser fácil nem para o aluno e nem para o professor, né? E principalmente para o professor. Como fala, antigamente a gente tinha um respeito, né? Pelo professor. Antes, lá na época dos meus pais, até tinha castigo, batia com régua na mão. Eu vi que minha nona falava que ajoelhava no grãozinho de milho. Então, eles tinham medo, né? Tinha respeito por eles. Depois da nossa época, o professor só olhava, com um olhar a gente já tinha respeito. Hoje não, né? A gente vê isso muito difícil. É o que você falou, toda semana tem caso. Sim. Essa questão, a escola, algo que, no geral, as pessoas não conseguem compreender, muitas vezes o próprio professor, é que a dinâmica social mudou. De quando eu, que tenho 44 anos, estava na escola, lá nos anos 80, primeiro, era outra legislação, anterior à Constituição Federal, anterior ao ECA, anterior a uma série de legislações que só foram possíveis após a promulgação da nossa Constituição em 1988. As relações sociais
são diferentes. E isso, obviamente, reflete dentro da escola. E muitas vezes o professor, a escola, ela está anacrônica, ou seja, ela está fora do seu tempo. A nossa escola, Cris e ouvintes, ela é uma escola de mais de 200 anos. Ela mantém a mesma estrutura de uma escola de 200 anos atrás. Você mencionou a sua avó ou sua bisavó. Nós estamos falando de uma escola anterior a ela. Imagina como que a sociedade mudou nos últimos 20 anos, Cris, com o advento da internet. Imagina para trás tudo, como que era diferente. E isso essas mudanças é o que gera muito conflito, porque é um aluno desse tempo histórico dentro de uma escola de 200 anos atrás. E isso gera conflito, não tem jeito. Fazer, né? Sim. Agora vamos falar sobre os alunos aí. Quando você tem um filho e o filho sofre um bullying, como fazer? A mãe tem que reclamar primeiro a escola tomar uma medida, ou isso já vai direto para algo maior? Cris, o bullying, desde janeiro de 2024, ele se tornou crime. Agora? Sim. Esse ano? Sim. Antes de janeiro de 2024, o bullying ele era uma questão administrativa ou uma questão lá no judiciário na parte civil. Ou seja, a vítima ela buscava o judiciário e ela buscava uma reparação pecuniária para ter o seu direito, né, aquela violação que ele sofreu com essa violência que é muito grave, na parte civil. A partir de janeiro de 2024, não, agora o bullying ele é um crime. O bullying e o cyberbullying, que é o bullying praticado por meio de qualquer dispositivo conectado na internet, agora esses dois são crimes, inclusive com pena de reclusão de até 4 anos. A pessoa pode pegar até 4 anos de prisão. Aí, se for de menor, é os pais? Aí, ou não? Como funciona aí na questão de prisão? O aluno menor de 18 anos, ele vai responder por ato infracional ao crime de bullying. E ele vai ser... o processo vai tramitar de acordo com as regras do ECA. O ato infracional vai ser apurado e aquele menor de 18 anos, ele vai sofrer as sanções previstas no ECA, sendo a mais grave a de internamento, que não irá ocorrer neste caso, ou pelo menos não como regra, porque eventualmente a maioria do primeiro processo, quando o menino vai utilizar o termo primário, ele nunca fez nada, ele vai ter alguma advertência, mas se persistir isso, pode chegar sim ao internamento lá, que seria a prisão para o adulto. Então, pode chegar a isso. Só que isso também não exclui a responsabilidade na esfera civil, tá? Porque uma coisa é independente da outra. Então, o aluno que cometeu o bullying contra a outra criança ali, então ele vai responder, o aluno ou os alunos, porque pode ser praticado em grupos, eles vão responder pelo ato infracional análogo ao bullying ou cyberbullying, e também a família desses alunos podem sofrer no bolso com pagamento de indenizações alta, dependendo da capacidade financeira, pode chegar a indenizações extremamente altas. Meu Deus, olha aí, gente, presta atenção, hein, que vocês estão fazendo um colégio aí. Isso, Cris, é até um alerta aos pais claro, para que tenha muito atenção para que com aquilo que os seus filhos estão fazendo na escola. Não deixar aquelas orientações, aqueles bilhetes que chegam eventualmente indicando que seu filho está fazendo determinado ato que pode ser caracterizado como bullying se persistir e a família se omitir. Isso, inclusive, é algo que pode agravar a situação na hora do pagamento de dinheiro na indenização. Essa omissão do pai. Então, é importante que o pai esteja atento, né, a isso. A educação mesmo, né, do seu Sim. filho. Gente, eu vou fazer o convite para o Dr. Fabiano para ele voltar na próxima semana, porque foi muito rápido e eu tenho muitas perguntas. Então, você aceita, doutor? Vamos fazer mais
parte 2 aí? Bora lá, Cris. Vamos fazer então Vamos. parte 2 dessa entrevista, porque tem muito assunto. Então eu quero agradecer, né, você. Um presentinho da Festa Escova para você. Obrigado, Cris. Obrigado à empresa pelo mimo. Ai, obrigada a você, assim, esclarecer algumas dúvidas que a gente tem. E principalmente quem está em casa, né? Que tem seu filho, ou dá aula, é professor. É muito assunto, né? E ficarem mais ligadinhos. E também, olha, gente, o livro, Dr. Fabiano, aqui tem todas as leis. E tô sabendo que vai sair agora parte 2, não é, doutor? Próximo programa você já vai me explicar sobre esse livro aqui. Pode ser? Perfeito, Cris. Obrigado. Obrigada, tá? Então fique com Deus, gente. Obrigada. Chega de correr contra o relógio para cuidar da sua beleza. Não existe mais isso de tá sem hora para ficar linda. Você tem um lugar. Tudo começou quando duas amigas estavam atrasadas para um compromisso e tiveram que agendar o salão na última hora. Resultado? Elas não conseguiram fazer uma simples escova. Agora, isso é coisa do passado. Na Festa Escova, é só chegar e ser atendida, tudo no seu próprio tempo. Aqui você pode fazer escovas lisas ou modeladas, tranças, penteados, makes para qualquer ocasião, design de sobrancelha, esmaltação de unhas e tratamentos capilares com uma linha exclusiva Festa Escova. Tudo isso sem precisar marcar horário, sem surpresas na hora de pagar a conta. É ou não é Fest? Vem pra Festa Escova, na Avenida Curitiba, em frente à Farmácia Campineira. WhatsApp 43 99124 0011. Sou Mauro Garcia, sou dono da Garcia Imóveis. Tenho muito tempo de corretor aqui na cidade. Conheço muito bem o mercado imobiliário de Apucarana e de região. Portanto, se você quiser fazer um investimento para residir ou para investimento, nos procure para comprar uma casa, um apartamento, uma chácara, um sítio, uma fazenda. Estamos à disposição aqui em Apucarana, no endereço Professor João Cândido Ferreira, 173, sala 6 do edifício CESAC, em frente ao prédio da Onça ou a Cascata.